no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiram para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. E Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos no 30º domingo do tempo comum e nos deparamos com este episódio do cego Bartimeu. E claro, já fazendo uma leitura espiritual deste episódio, nós podemos nos perguntar na nossa vida, cada um na sua vida, o que é que nos cega? O que é que te cega, que não te deixa ver, que não te deixa perceber, notar as coisas na tua vida? Será que é a raiva? Às vezes, quando nós somos dominados pela raiva, a raiva nos cega. A gente não consegue ter equilíbrio, enxergar a razão quando está dominado pela raiva. O que é que nos cega? O ódio, da mesma maneira. Quando eu deixo o ódio tomar conta da minha vida, ele não deixa eu enxergar as coisas como de fato são. A mágoa, também, quando eu alimento mágoa em cima de mágoa, ressentimentos, eu ressinto a mágoa, eu não consigo perceber as coisas como elas são. Me cega. Eu não consigo fazer a avaliação correta da situação. A avaliação sempre sai distorcida. O que é que nos cega? É o orgulho. O orgulho também cega, e muito, as pessoas. Porque cheio de mim, cheio das minhas ideias, cheios de orgulho, de vaidade, eu não consigo enxergar outra coisa a não ser a mim mesmo e aquilo que eu sou, ou aquilo que eu penso, ou aquilo como eu quero, ou me colocando ali num pedestal. O que que nos cega? A vaidade? A vaidade também pode perturbar a minha avaliação da realidade e me cegar. O que que nos cega? A inveja? A inveja também nos cega, porque eu olho para o irmão, para a irmã, e ao invés de enxergar e me alegrar com os dons desse irmão, dessa irmã, eu sinto inveja. Eu acho que aquela pessoa não merece ter o que tem, e eu é que deveria estar no lugar daquela pessoa. Isso é uma cegueira. Eu não consigo enxergar a pessoa, eu não consigo enxergar os méritos da pessoa, eu não consigo nem valorizar a pessoa. O que é que me cega? O ciúme?
O ciúme também tem um parentesco ali com a inveja. Geralmente quem é invejoso também sente ciúme. E o ciúme, eu quero os frutos daquilo que o outro colhe com o seu esforço, sem fazer esforço. E eu não percebo que houve esforço, eu não percebo que precisa haver esforço da minha parte. Então, o ciúme também cega. Ciúme doentio, quando é um ciúme dentro de relação ou de amizade ou uma relação amorosa, quando eu cego, acabo tolindo a outra pessoa, impedindo a outra pessoa de ter outros amigos ou de ter outro nível de relacionamento, porque tem que ser só comigo, tem que dar atenção só para mim, e Deus o livre se der atenção para uma outra pessoa. Isso é uma cegueira, até uma doença. O que é que nos cega? A lógica da competição, da rivalidade em que o mundo está mergulhado, aonde eu estou sempre competindo com a outra pessoa para ver quem chega na frente, para ver quem é melhor sucedido, para ver quem consegue as melhores coisas, para ver quem exerce melhor uma profissão ou um dom, competindo com o outro para ver quem faz melhor ou se destaca. E às vezes, por causa da competição, eu passo o outro para trás, eu sou desonesto. Então, isso é uma cegueira, porque eu não consigo enxergar que o outro soma comigo, que a qualidade do outro, da outra, não é uma ameaça dentro da lógica da competição. A qualidade do outro, da outra, soma com aquilo que eu não tenho. E o que eu tenho de qualidades, dons, virtudes, soma com aquilo que o outro não tem. Então a pessoa cega pela competição, isso também junta ciúme, junta inveja, a pessoa não enxerga isso. Ela quer ver no outro um adversário. Então o que é que nos cega? A dor? A dor nos cega. Alguém me machucou, alguém me ofendeu, alguém brigou comigo, e aí eu sentindo aquela dor, ou uma dor de situações da vida que me afetaram, a gente fica tão concentrado na dor, tão pensando ao redor da dor, girando em torno da dor, da dificuldade, do problema, que não enxerga as outras coisas ao redor. E isso é uma cegueira perigosa, porque a pessoa também não consegue discernir a realidade ao seu redor e enxergar que não tem só dor, que não tem só problema, que não tem só sofrimento. Então, o que é que nos cega na vida? O pessimismo? Tem gente que está cega pelo pessimismo. Nada presta, tudo está errado. Põe defeito em tudo, critica tudo, reclama de tudo. Isso é uma cegueira. A gente precisa saber que o mundo tem seus altos e baixos. Sim, tem coisas que não prestam, mas também existem coisas boas, existem coisas louváveis. Então, cuidado para que o pessimismo não nos cegue. O que é que nos cega hoje também? Ser uma pessoa crítica demais? Às vezes eu critico tanto, fico procurando sempre um problema por trás das situações, que eu não consigo aproveitar a situação, eu não consigo enxergar o que de bom há ali. Às vezes também, pasmem, o fanatismo na fé, uma fé fanática, cega. Uma religião pode nos cegar. A forma como eu vivo a religião, se for mecânica demais, ritualista demais, legalista demais, moralista demais, cega. Eu não consigo enxergar o amor, eu só enxergo a regra. Eu não consigo enxergar a misericórdia, eu só enxergo o cumprimento do dever. Eu não consigo enxergar o perdão, eu só enxergo o castigo. Eu não consigo enxergar a fraqueza do irmão, que eu tenho que ter misericórdia, eu só enxergo que ele tem que ser punido. Quer dizer, uma fé fanática cega. O que é que nos cega? Também
pode nos cegar o materialismo do mundo, ou seja, o apego aos bens materiais. Eu só enxergo isso. Eu não consigo ver as pessoas, eu só enxergo o apego a aquele bem material que eu tenho que preservar, que eu quero, que eu tenho que adquirir, ou que eu só vou ser feliz se tiver aquele bem material. Então, o materialismo, o apego às coisas, cega a gente para as pessoas, para as nossas relações, que precisariam ser muito mais valorizadas do que apenas os bens materiais. Não é que eles sejam ruins, eles devem ter o seu lugar. O que é que nos cega? O apego a coisas, que é os bens materiais, mas também o apego a situações, o apego a pessoas, o apego a vícios. Todo tipo de apego que eu tenho me cega, porque eu só consigo enxergar o objeto pelo qual eu estou apegado. Eu só consigo enxergar a pessoa pelo qual eu me apeguei. Eu só consigo enxergar o interesse pelo qual eu me apeguei. Então eu estou tão apegado àquilo que eu não abro mão, que eu não sei ser flexível, que eu não sei dialogar, que eu só enxergo aquilo. Quer dizer, é uma cegueira. E é por isso que é preciso o cristão viver o valor do desapego. Desapegar-se. Aprender a abrir mão quando for necessário. Ou quando de fato não tiver outra alternativa, saber abrir mão, saber renunciar. Para não ser escravo do apego a coisas, a pessoas e a situações. Então o apego nos cega. O que é que nos cega na vida? As paixões. A paixão, dentro daquilo que é a concepção grega de paixão, ela não é nem boa e nem ruim. É um sentimento. Sentir paixão, a paixão aqui não estou falando só da amorosa, mas aquelas coisas intensas, prazeres, o sentir paixão em si não é um pecado. Mas o consentir na paixão e deixar aquela paixão tirar a minha percepção da realidade, das coisas que eu devo fazer, das atitudes que eu devo tomar, deixar a paixão me controlar, isso é uma cegueira. A razão tem que nos controlar mais do que as paixões. O que é que nos cega? O que pode nos cegar na vida como estava o cego Bartimeu? Os vícios, o vício no álcool. Veja bem, eu não sou contra a bebida alcoólica. Ela em si não há pecado nenhum nela. Mas quando eu sou viciado na bebida, eu começo e não consigo parar, e isso traz consequências de embriaguez. A embriaguez é pecado. Essa embriaguez faz com que eu entre em conflito com as pessoas, especialmente a minha família, os amigos. Então, isto aqui já é uma cegueira, é um vício que me empata. E aí entra droga, jogo, tudo aquilo que se torna vício, cega, me deixa cego. Eu não consigo perceber que aquilo é o mal, que aquilo, em busca daquele prazer que é do vício, eu estou me prejudicando e prejudicando os outros. Uma cegueira. Então, o cristão tem que tomar cuidado para não cair nessas cegueiras. E quem está nessa cegueira precisa abrir os olhos, Senhor, que eu veja, para que eu saia do vício, para que o vício não me escravize. O que é que nos cega? Muitas vezes nós estamos cegos pelos nossos gostos, vontades, caprichos, desejos, ideias. Eu estou tão fixado naquela ideia, naquilo que é o meu gosto, que eu não consigo enxergar outra coisa, não consigo aceitar outra ideia, não consigo dialogar com ninguém. Então, muitas vezes, a pessoa está cega pelos gostos, caprichos, vontades e desejos, e não consegue nem sequer aceitar a verdade de Deus. Então, tomar cuidado, porque nem sempre o meu gosto é o que é o gosto do outro, nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus, e muitas vezes os meus caprichos sempre são imaturidades que eu preciso trabalhar em mim.
E nem sempre as minhas ideias são as mais corretas. Eu posso estar errado nas ideias que trago comigo. Mas se eu tiver um apego a essas ideias, eu fico cego. O que é que nos cega ultimamente, que é um perigo enorme, se chama redes sociais, com as fake news, com a manipulação da informação. Se eu tomo tudo que é publicado ali como verdade, se eu não sei verificar, e se eu já vou reproduzindo, eu acabo por viver um verdadeiro controle mental. As redes sociais hoje são uma verdadeira manipulação da consciência das pessoas, com vídeos, com ideias, com propostas, com acusações, metendo medo ou incentivando. Cuidado com as redes sociais. Elas nos cegam. É uma verdadeira lavagem cerebral. E aí ainda tem o tal do algoritmo, que é uma espécie de programa que vai vendo, reunindo no mesmo canto as pessoas que fazem o mesmo tipo de pesquisa na rede social. Aí você cria a ilusão que todo mundo pensa igual, porque o algoritmo reuniu todo mundo ali. Aquilo não é que todo mundo pensa igual. Ou que o mundo só todo está pensando aquilo. Não, é o algoritmo que fecha a tua visão só naquilo. Né? Então, cuidado com as redes sociais, elas nos cegam, elas são a verdadeira, a pior das cegueiras dos nossos tempos. Elas manipulam a mente, elas conduzem pessoas, inclusive, infelizmente, não estou querendo condenar ninguém, influenciadores que às vezes não sabem nada de qualquer assunto, que às vezes não são especialistas em nada, que se arvoram lendo um livro ou dois, de questionar, inclusive estudiosos que passaram uma vida inteira tratando de um assunto. Eu estou lá na rede social xingando o cara porque eu li um livro. E eu xingo o especialista, o doutor no assunto. Né? Então, as redes sociais são um perigo, uma grande cegueira, uma grande escuridão que nós temos nos nossos tempos. Pode ser usado para coisa boa? Pode. Mas, ultimamente, tem imperado mais a desinformação do que a informação. Então, cuidado com as redes sociais. Hoje, os meios jornalísticos de imprensa oficiais, TV, rádio, jornais, ainda são os mais seguros. Porque ali existe um profissional que fez uma faculdade, que fez jornalismo, esse profissional está empregado por uma empresa, essa empresa tem uma responsabilidade com aquelas informações são checadas para depois jogar para o grande público. Ainda é mais seguro nos informarmos pelos meios tradicionais do que pelas redes sociais. E o que mais ainda nos cega? A mentira. A ideologia nos cega, ideologia de extrema direita, os caras odiando, não aceita conversar com ninguém, quer logo partir para a porrada. Ideologia de extrema esquerda, a mesma coisa. É uma brigaiada, um acusando o outro, e as pessoas não sabem dialogar com o diferente e saber que numa democracia aquele que é oposição, o que é o diferente, é necessário. Porque se tiver só um que manda, e manda tudo e impõe a sua visão, isso é ditadura. A democracia tem que ter opiniões diferentes, divergências, discussões, debates. Isso não deve nos levar a nos odiarmos, a querer matar um outro, a ser intolerante, a excluir, a logo xingar, a logo partir para a briga. Quer dizer, isso nos cega. Tanto ideologia de extrema direita, como ideologia de extrema esquerda. Nos cega. E o pior, ainda existe aquela cegueira, que diz o ditado popular aqui no Brasil, o pior cego é aquele que não quer ver. Eu sei que aquilo está errado, eu sei que eu não estou certo,
mas eu não quero aceitar. Eu sei que certas coisas não convêm, mas eu faço ouvido de mercador. Eu sei que estou ouvindo uma verdade que está doendo e que eu não quero admiti-la para a minha vida, então eu só vou colhendo aquilo que me agrada e deixo de lado as verdades que me desagradam, que são aquelas que deveriam ser mais consideradas, porque essas metem o dedo na ferida e me fazem refletir e repensar a vida. Então, muitas vezes o pior cego é aquele que não quer ver. Eu só escuto o que me convém. Isso é uma cegueira. É uma cegueira. Ainda existe pessoas que tentam nos cegar, né? Como assim, Frei? Vocês viram que o cego Bartimeu, ele está ali sentadinho. Quem é que está passando? É Jesus. Aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí o pessoal que está com Jesus, gente que está com Jesus, não estava ali à toa, estava caminhando com Jesus, começa a mandar o cego Bartimeu se calar. Gente de igreja, gente de comunidade, gente de grupo de oração, gente de vivência de fé, que se diz católico, que às vezes funciona como aqueles que mandaram o cego Bartimeu se calar. Ou seja, querem que o outro permaneça na cegueira. E aí, o que nós nos questionamos é, eu e você, o que é que nós somos? Nós somos aquela pessoa que é canal da graça, que diz, levanta, o mestre te chama e leva o cego lá para ajudar ele a ver? Ou nós somos aqueles que estamos impedindo as pessoas de se encontrarem com Jesus e deixando elas na cegueira por causa infelizmente, do nosso contra-testemunho? E o contra-testemunho aqui, eu não estou falando de pecado, não. Eu estou falando de grosseria, de ignorância, estou falando de falta de amor, de um comportamento com falta de serviço, falta de caridade, de julgar o outro, de condenar o outro, de fanatismo na fé. Quando eu ajo assim, eu estou impedindo o meu irmão, a minha irmã, de encontrar-se com aquele que é a luz e o outro enxergar. Então também às vezes o outro me impede de ver Jesus. Agora, uma coisa é certa, não deixe, eu e você, não deixemos os outros nos impedirem de encontrar com Cristo. A minha fé não pode ser definida por aquilo que o outro faz, por aquilo que o outro é, por aquilo que o outro vive ou deixou de viver. Eu preciso viver a minha fé por aquilo que é o conteúdo da fé e aquele que é caminho, verdade e vida. Não porque fulano não vive direito, não porque fulano é fofoqueiro, não porque fulano é moralista, não porque fulano é um mau católico. Não. Não deixemos o erro do outro nos cegar, de nos impedir de viver a fé. E, bem, ainda existe aquelas pessoas que são cegas porque não enxergam o próximo. Eu enxergo meus interesses, eu enxergo a minha dor, eu enxergo as minhas misérias, mas o outro, o próximo, que está perto de mim, que tem necessidade, não. É como diz aquele ditado, só eu venho a nós, mas o vosso reino, né? E, claro, o egoísmo, né? Ou seja, o egoísmo que nos cega, não deixa enxergar o outro e sermos solidários, termos empatia, nos colocarmos no lugar do outro. E, claro, dentro daquela linha, o pior cego é aquele que não quer ver, muitas vezes também eu não enxergo a mim mesmo, a mim mesma. Aquilo que eu sempre brinco, né? Um famoso simancol. A pessoa se mancar, eu estou errado, deixa eu tentar melhorar. Eu falhei, me perdoa. Eu errei, me desculpa.
eu vou tentar melhorar, assumir as nossas falhas, as nossas fraquezas. Então, muita gente está cega porque não consegue enxergar a si própria, nos seus limites, nas suas limitações, admitir isso para poder converter-se. Porque, como diz São João da Cruz, no livro Noite Escura, eu creio que é de lá, quanto mais a luz de Deus me ilumina, mais eu enxergo os meus pecados, a minha fraqueza, o meu nada, a minha necessidade de Deus, o que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu preciso da graça de Deus, que eu sou miserável, que eu tenho que buscar a misericórdia de Deus. Então, é importante, quando Cristo nos ilumina, mais eu enxergo que eu sou um nada. Não para se colocar para baixo, mas para depender de Deus. É aí encontrar a verdadeira humildade. O humilde reconhece aquilo que é. Como aquele caso da parábola do fariseu e do publicano na sinagoga, que Jesus fala. Na sinagoga tinha lá o fariseu lá dentro, batendo no peito: eu te louvo porque eu pago o dízimo da hortelã, da arruda, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Pura cegueira, né? Se autoexaltando. E depois, ainda na cegueira dele: eu te louvo porque eu não sou como aquele publicano, pecador, sem vergonha, que está lá na porta. Ou seja, eu presto, ele não presta. Olha a cegueira. Não reconheceu suas misérias, que ele certamente tinha. A partir desse orgulho, está julgando os outros e condenando. E lá na porta estava o publicano, batendo no peito, se sentindo indigno, inclusive, de entrar na sinagoga, e pedindo perdão: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Esse, a luz de Deus iluminou ele. Esse reconheceu as suas misérias. Esse reconheceu as suas faltas e necessidade da graça de Deus e do perdão de Deus. E diz Jesus na própria parábola: esse voltou justificado para casa. Esse voltou perdoado e restaurado para casa. Porque não ficou olhando para o outro, julgando o outro e condenando. Ele reconheceu os seus limites, estava ali sendo sincero e verdadeiro com Deus, disposto a deixar a luz de Deus lhe iluminar para que ele pudesse converter-se. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, fica a pergunta: o que é que te cega? O que é que tira a tua visão? E entreguemos isso à luz de Cristo e deixemos ela nos iluminar, para que o nosso coração, a nossa vida, para que, como diz São Francisco de Assis, para que Cristo ilumine as trevas do nosso coração e nós possamos deixar o Senhor, contando com a nossa colaboração, renovar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.